Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, de quinta-feira. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão e o algoritmo da divisão. Esses conteúdos que nós vamos trabalhar hoje estão entre as páginas 90 a 96. Olha só, gente. No início do capítulo de vocês, ele traz a seguinte situação-problema. Olha só no Conversa Vá. Mariana separou 48 brinquedos que não usa mais para doá-los a 3 crianças. Então, com quantos brinquedos cada uma das crianças ficou? Então, essa é a primeira continha que ele traz aí. E lá no Conversa Vem, ele pergunta, com as informações que temos na página de abertura, como podemos descobrir quantos brinquedos doados por Mariana cada criança receberá? A gente consegue responder utilizando a divisão. Então, quando eu faço aqui uma divisão, eu multiplico, eu divido o 48 pelo 3. Então, esse eu chamo de dividendo e esse de divisor. Daqui a pouco a gente vê os nomes dos termos da divisão. Então, eu começo pelo primeiro algarismo, se ele for maior do que o 3. Então, 4 é maior que o 3. Então, eu começo pelo 4. Eu tenho 4 dividido para 3 pessoas, ó. Cada uma vai ficar com 1 e vai sobrar de resto 1. Então, 1 vezes 3, 3. Sobrou quanto? 1. Ou seja, 3 para chegar a 4, 1. Agora, eu desço o próximo algarismo, que é o 8, que não foi usado ainda. Ele fica ao lado do 1, então eu formo o número 18. Quanto é 18 dividido por 3? É a mesma coisa que se eu pensar na tabuada do 3. Qual é o número da tabuada do 3 que eu multiplico por 3, que o resultado dá igual a 18? Esse número é o 6. Então, 6 vezes 3, 18. Para chegar a 18, eu não preciso de nada. Então, cada criança recebeu 16 brinquedos. Não é assim que a gente aprendeu? Mas por que é possível a gente utilizar essa frase assim, ó? Qual é o número que eu multiplico por 3 que resulta em 18? Sabe por quê? Ah, tia, mas não é uma divisão? Por que fala de multiplicar? Porque aí a gente vai trabalhar com o conceito agora de operações inversas. Então agora, recentemente, nós estudamos adição e subtração e vimos que a adição é o contrário da subtração e a subtração é o contrário da divisão. Pois bem, a divisão é o contrário da multiplicação e a multiplicação é o contrário da divisão, ou seja, multiplicação e divisão são operações inversas, tá bom? E aí ele traz uma situação-problema que ele se pergunta, não é? Qual é o número que eu multiplico por 20 que resulta em 300? Então, para realizar essa operação, ele diz que a gente vai conseguir fazer utilizando o conceito de operações inversas. Se é multiplicação, então se é o inverso, vai ser divisão. Eu vou dividir o maior, que é o 300, pelo menor, que é o 20. Então, nesse tipo de divisão, gente, eu tenho 0 no divisor e 0 no dividendo. A mesma quantidade de zeros que tiver no divisor, eu vou cortar no dividendo. Ou seja, se no divisor eu tenho um 0, aqui eu também corto um 0, tá? E aí ficou 30 dividido por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que resulta em 30? Ou então eu posso fazer devagarzinho, ó, começar pelo 3 só. O 3 já é maior que o 2? 3 dividido por 2, 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 é 2. E para chegar a 3 eu só preciso de 1. Aí eu vou usar esse 0 que ficou aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Para chegar a 10, nada. Então, 300 dividido por 20 é igual a 15, tá bom? Então, aí a gente responde através de uma multiplicação. Pensando, essa multiplicação eu respondi através da divisão. Então, o número que está faltando aqui é o 15. 15 vezes 20 é igual a 300. Então, vocês percebem que foi invertido aí a situação? Aí agora, na próxima página, tem uma atividade que vai falar sobre um pouquinho. Vocês vão pausar essa videoaula e tentar fazer sozinhos essas duas questões. Em seguida, vocês dão play novamente e conferem a correção, tá bom? Então, olha só, gente. Como vocês puderam perceber, essa atividade da página 92, ele vai trabalhar com o conceito de operações inversas envolvendo multiplicação e divisão. Então, se eu sei que uma é o contrário da outra, o que é que eu vou fazer? Olha só. Quando eu falo aqui de divisão, eu vou precisar utilizar a multiplicação. Então, a tabuada do 5, tabuada do 5, tabuada do 12 aqui, olha só.
45 dividido por 5 é igual a quanto? Por quê? Porque qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 45? O número é o 9. Então, 45 vezes 9 vezes 5 é igual a 45. Então, é o mesmo que se eu pegar 45 dividido por 5, que dá igual a 9. Então, se eu sei que 45 dividido por 5 é igual a 9, porque 9 vezes 5 é igual a 45. Tá? Então, veja só. 45 dividido por 5 é igual a 9. Porque 9 vezes 5 é igual a 45. Vocês percebem que vão voltando? 45 dividido por 5 é igual a 9. 9 vezes 5, 45. Vai voltando, tá vendo? Então, aí a gente vai completar as outras. 50 dividido por 5 é igual a 10. Por que é igual a 10? Porque 10 vezes 5 é igual a 50. Tá? Olha só para essa. 60 dividido por 12 é igual a quanto, gente? É igual a 5. Por quê? Porque 12 vezes 5 é igual a 60. Tá bom? Aí já na segunda questão ele traz aí situações de arrecadação, né, que o quarto ano A e o quarto ano B realizaram. O quarto ano B realizou aqui, arrecadou 54 para dividir por 9. E o quarto ano A arrecadou 42 para dividir por 7. Então, quando eu digo assim, 54 dividido por 9, eu vou pensar na tabuada de multiplicação de 9. Porque a multiplicação é inversa da divisão, então eu penso na multiplicação. Eu penso assim, ó, qual é o número que multiplicado por 9? Pensa na tabuada do 9. Ó, olha mesmo para a tabuada do 9. Certo? E pense qual é o número que eu multiplico por 9 e que resulta no 54, que é o número que eu quero. E aí? Esse número vai ser o 6. Por que 6? Porque 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, é igual a 54. Então, aqui vai ser 6. Aí, quando eu falo assim, ó, 42 dividido por 7, eu vou pensar na tabuada do 7 agora. Vou pensar na tabuada do 7. E aí, eu vou ver quem é da tabuada do 7 que o resultado dá igual a 42. Então, eu preciso achar esse multiplicador. Então, quando eu faço aí as continhas, eu encontro que 7 vezes 6 é igual a 42. Então, o número é o 6. 6 vezes 7, 42. Tá? Aí ele pergunta, cada criança recebeu a mesma quantidade? Sim. Ó, cada criança recebeu 6. Sim. Divisões diferentes, mas que dão o mesmo resultado. Tá bom? Agora que nós já corrigimos essa atividade, nós vamos revisar um pouquinho sobre o algoritmo da divisão. Lembrando que o algoritmo é armar a continha. Então, aqui a gente não trabalha com continhas armadas nessa atividade. Mas agora a gente vai revisar alguns termos dessa divisão para fazermos a divisão por meio do algoritmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Inicialmente, ele traz aí essa continha na página 93. E ele diz que a gente precisa dividir aí 456 dividido por 12. Então, eu sei que esse aqui é a centena, dezena, unidade. Então, como é que eu realizo essa divisão, gente? Preste atenção, olha só. Se eu sei que eu preciso dividir esse por esse, eu vou precisar contar quantas vezes eu multiplico 12 para chegar ao valor que eu quero. Então, eu começo sempre da ordem da centena. Mas o 4 sozinho, ele é pequeno demais para dividir pelo 12. Então, eu pego mais um algarismo, que é o 5. Aí formou 45. Aí eu vou pensar, quantas vezes eu somo 12 que chega perto de 45? Então, veja bem. Se eu pegar aqui, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12, por exemplo, eu vou ter 8 e 4. Vai passar, ó, deu 48. Passou do 45, então tem que ser menos. Então, eu tirei 1. Que vai dar 36. Então, eu utilizei o 12 quantas vezes? 1, 2, 3. Então, aqui vai ser o 3. 3 vezes 12. 3 vezes o 12. Deu quanto? 36. Eu tenho 36. Para chegar a 45, eu preciso de quanto? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Eu preciso de 9. Então, 9 desce aqui para baixo. O 6, eu não usei ainda esse 6, então ele vai descer e juntar com o resto,
formando o número que eu devo dividir por 12. E aí eu vou pensar, não é, que quantas vezes eu multiplico o 12 para que ele chegue a 96? Então, esse número vai ser o 8. Então, eu vou somar 12 mais 12 mais 12 mais 12 até chegar ao que eu quero, tá? Então, vai ser o 8. 8 vezes 12 é igual a 96. Então, para chegar a 96, nada. Eu tenho dois tipos de divisão. Eu tenho a divisão exata e a divisão inexata. Estão lembrados? A divisão exata, eu tenho como resto zero. Quando restar zero, eu digo que é divisão exata. Se sobrar um número diferente de zero, eu digo que é divisão inexata. Então, desse lado de cá, aqui entre parênteses, vai ficar o resto da divisão. Então, esse número que fica aqui entre parênteses representa o resto da minha divisão. Esse número aqui de cima, ele se chama dividendo. Então, o 456 se chama dividendo. O número que está aqui dentro dessa chavezinha, eu vou chamar ele de divisor. Então, o 12 aqui, ele é o divisor. E o 38 é o resultado da minha divisão. O resultado da minha divisão, eu chamo ele de quociente. Então, vamos relembrar aí o que vocês já estudaram. Dividendo é esse número daqui, o primeiro que a gente está dividindo ele. O resto é o que sobrou da minha divisão. O divisor representa a quantidade de partes que foram divididas. E o 38 é o resultado, é o meu quociente. Sabendo disso, agora vocês vão tentar fazer sozinhos essa atividade da página 95, que vai até a 96, tá bom? Então, tentem fazer sozinhos aí essa atividade. São 3 questões, 4 questões na verdade. E daqui a pouco a gente realiza a correção. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Como é que a gente vai fazer essas divisões? Acompanha aqui junto com a tia, olha só. O 2 é pequeno demais para dividir pelo 15, então eu peguei o 21. 21 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Para chegar a 21 eu preciso de 6. Aí eu desci o 0 que eu não tinha utilizado ainda. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 15, 60. Para chegar a 60, 0. Tá? Então preste atenção nessa sistemática. 14 dividido por 12, 1. Por quê? Porque 1 vezes 12 é igual a 12. Para chegar em 14 só sobra 2. Aí eu desço 7. Ficou 27. 27 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Para chegar a 27 eu preciso de 3. Aí eu desci o último 6. Ficou 36. 36 dividido por 12 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 12 dá igual a 36. Para chegar a 36, nada. 92 dividido por 22 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 22 dá 88. Para chegar em 92, sobra 4. Eu desço o próximo 4 que eu ainda não tinha utilizado. 44 dividido por 22 dá 2. 2 vezes 22, 44. Para 44, nada. 1 não dá, 12 também não dá. Eu peguei mais um algarismo. Então, eu peguei o 129 inteiro. 129 dividido por 19 dá 6. Por que 6? Porque 6 vezes 19 é igual a 114. É o número que mais se aproxima de 129. E para chegar a 129, quanto falta? Faltam 15. 15 é pequeno demais para dividir por 19, então eu desço 2. Ficou 152. E aí eu penso, quantas vezes eu multiplico 19 para dar 152? O 8. 9 vezes 19, 152. Para 152, nada. Já na segunda questão, ele traz um problema em que precisa dividir 784 doces em 14 caixas com quantidades iguais. Então, a gente já sabe que é a divisão exata. Então, ó, 7 é pequeno, peguei o 8, ficou 78. 78 dividido por 14, eu vou contar quantas vezes eu multiplico 14 para chegar pertinho de 78. Então, eu preciso multiplicar 5 vezes. 14 vezes 5, 70. 70 para chegar a 78, eu só preciso de 8. Aí eu desci o 4, ficou o número 84. 84 dividido por 14, eu multiplico 14 por 6 para dar 84. Então, aqui o quociente será o 6. 6 vezes 14, 84. Para chegar a 84, nada. Tá bom? Vamos agora para a terceira questão, onde ele diz que uma loja tem 1.272 camisas embaladas em caixas com 24 camisas em cada uma.
Quantas caixas com camisas há na loja? Então, aqui eu vou utilizar também o conceito de operações inversas. E, por fim, aí, na terceira questão, nós vamos aqui dividir, não é? 1.272 dividido por 24. O 1 é pequeno, o 2 forma o 12, daí é pequeno, menor que o 24, então eu vou pegar 3 algarismos. Ficou 127. O objetivo é que esse número de K seja maior do que esse, tá? Então, 127 dividido por 24. Eu pensei em um número, que é o 5, que eu multiplico por 24, que chega perto de 127. Ó, pertinho, 120. Então, eu tenho 120. Para chegar em 127, eu só preciso de 7. O 2 não foi utilizado ainda, eu jogo ele para baixo e formo o número 72, junto com o 7 que sobrou. 72 dividido por 24, eu vou pensar em um número que eu multiplico por 24, que dê 72. Esse número é o 3, então o 3 vem para cá. 3 vezes 24, 72. Para 72, nada, tá bom? E a quarta questão, vocês vão criar uma situação problema para ser resolvida com essa divisão aí, ó. 816 dividido por 16. Então, pense em uma divisão que dê para responder com ela e responda, tá? Não precisa trocar com o colega. Na próxima aula online, a gente fará a correção dessa quarta questão, tá bom? Não esqueçam também que vai como tarefinha de casa a ficha 7 de atividades, que a gente também vai corrigir na próxima aula. A ficha 7 de atividade da página 51 e 52 da ficha 51 e 52, tá bom? Então, meus queridos alunos, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.